viajei para o estado do Acre com mais 6 missionários, jovens missionários. Nós saímos da cidade de Bauru, viemos até a cidade de São Paulo conversar com o secretário executivo da época, pastor Jaime, e então fomos enviados para este estado que para nós era algo assim totalmente distante, inusitado, sem conhecimento nenhum de que poderia nos acontecer. E nós recebemos naquele dia um valor que daria em torno de uns 3 dias de viagens para chegarmos até aquele estado. E nós chegando em Cuiabá, nós ficamos presos a uma situação, porque havia muitas chuvas na época e a estrada não estava transitável com facilidade. E a empresa só iria liberar um ônibus para ir para lá, para o Acre, se o de lá que tinha saído chegasse. Então nós tivemos que ficar mais 4 dias em Cuiabá, dormindo ali onde tem uma igreja católica bem no alto, mas do lado de fora da igreja. Então os missionários, os jovens desbravadores do Acre que queriam realmente ir para abrir obras, aprender essa visão missionária. Nossa primeira experiência foi dormir ali ao relento por 4 dias, chãozinho batido, concreto, tudo certinho. Nós não tínhamos essa visão que chegaria e estacionaria ali. E depois, então, chegou um ônibus lá, totalmente marrom, era uma empresa verde, mas o ônibus chegou marrom de tanto barro, e a empresa começou a pensar se iria ou não liberar os passageiros que já tinham comprado a passagem até Rio Branco. E ficou mais 2 dias essa decisão, vai, não vai. Então nós ficamos praticamente 5 dias esperando para essa viagem acontecer. E depois, então, nós tivemos apenas 7 dias de estrada para chegar ao nosso destino. Então, aquele dinheiro, aquele recurso que nós estaríamos tendo para ir 3, 4 dias de viagem, ele praticamente foi se findando, embora a gente economizasse ao máximo, só almoçava ou só jantava, e mesmo assim, no meio da viagem, nós já ficamos praticamente sem recurso. Mas aconteceu um milagre lá. Quando nós chegamos lá, nós sabíamos onde ia ficar. Nos foi depois reservado um pequeno quarto de 3 por 3 mais ou menos, para 7 jovens dormir lá dentro. E aí nós tivemos a oportunidade de começar um trabalho. Eu fui para um bairro chamado Estação Experimental, onde hoje é uma sede de região. E depois, quando o pastor adoeceu, o líder nosso adoeceu, eu fui praticamente mandado para a cidade de Cruzeiro do Sul, capital da lepra naquela época, porque a maioria das pessoas que tinham lepra no estado, no norte, iam para esta cidade para se cuidar. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos uns 40 membros só naquele lugar, e 20 eram ex-leprosos, ou ainda traziam marcas da doença. Não tinha a ponta da orelha, a ponta do nariz, a ponta dos dedos, que a lepra come as extremidades do corpo. E aí, depois que nós ficamos ali, mantendo aquela igreja, eu falo nós, porque era eu e o missionário Fernando Batista, nós ficamos ali por um tempo, e aí então, quando deu uma estabilizada, um outro missionário foi para ocupar o nosso lugar, e eu praticamente voltei para São Paulo. Foi quando eu trabalhei no início da Capela da Prece, em São Paulo, juntamente com o pastor Jaime, uma equipe de jovens missionários. Eu fiquei por conta de tocar e tudo mais. Então nós ficamos trabalhando na abertura dessa igreja. E com o passar do tempo, depois de 12 anos, é que eu fui para Taubaté. Eu fui para Taubaté para ajudar um pastor a reerguer o seu trabalho na área principalmente da juventude. Nós chegamos a ter 80 jovens naquela época. Então nós tivemos um trabalho frutífero lá, em que vários jovens se converteram e se tornaram pastores. Daí então eu fui para Bauru para assumir uma igreja que no passado chegou a 250 membros, mas no dia que eu assumi a igreja tinha apenas 5. Esta igreja, 12 anos depois, abriu 10 outras igrejas com filhos na fé, nascidos nessa igreja espiritualmente, pessoas que se converteram, pessoas que foram curadas, abençoadas e depois foram transformadas em pastores e pastoras. Hoje estão lá com igrejas boas, grandes, abençoadas, construíram, compraram, edificaram a obra do Senhor Jesus. Então, foi assim realmente uma igreja
que até então estava sem condições de mais nada, tida como uma igreja falida, mas que depois, ao longo desses anos, o nosso trabalho e Deus nos abençoou de tal forma que ela se tornou uma igreja muito frutífera. Dela nasceram 10 outras igrejas. Eu acabei sendo convidado a trabalhar com o prefeito daquela época, Antônio Iso Filho, que foi muito generoso conosco. Nos permitiu trabalhar em seu gabinete. Eu comecei como assessor, atendendo pessoas. Eu passei a trabalhar no gabinete com ele. O trabalho da gente foi crescendo, a gente trazia um pouco dessa vivência de tratar com o ser humano. E ele gostou tanto que eu acabei depois, no primeiro ano da administração dele, me tornando chefe de gabinete, aí sim com grandes responsabilidades, junto à Prefeitura de Bauru, e foi um tempo muito interessante. No segundo mandato dele, na reeleição, ele ganhou e aí me colocou como secretário das administrações regionais, ou seja, 8 subprefeituras que tinha na cidade, com equipamentos, máquinas pesadas, homens, enfim, eu comandava aproximadamente quase umas 800 homens e mulheres que faziam manutenção de limpeza, conservação da cidade, projetos que eu fui criando para a cidade, como Quero Minha Cidade Limpa, que é aplicada até hoje pelas emissoras da cidade, lá em região. Eu criei lá o Zé Limpinho, o conceito de um bonequinho que virou um menininho, para conscientizar as crianças da cidade a manter a cidade limpa. Eu criei lá o Catatreco, as pessoas jogavam muitas coisas nos terrenos baldios, então nós criamos o projeto Catatreco. As pessoas ligavam para a prefeitura e a prefeitura ia buscar colchão, cama, essas coisas, levava num lugar especial para evitar questões de dengue e outras doenças e outras coisas mais. Criamos uns mutirões de atendimento para quando tinha muita chuva, muitos estragos nas ruas. Eu pude, então, desenvolver, nesse período que eu estive ali na Prefeitura de Bauru, Prefeitura Municipal de Bauru, ações que puderam realmente ser até comentadas pelo Estadão. Tivemos a oportunidade de levar o projeto ambiental da Cidade Limpa em cidades como Cubatão e outros lugares, que gostaram muito do projeto que nós havíamos desenvolvido. Então, foi um trabalho realmente profícuo, uma experiência administrativa, política que tivemos, e ali, nesses anos que eu fiquei na prefeitura, eu pude conhecer como é um governo voltado ao povo, como pode sim, querendo atender às necessidades do povo. E fiquei feliz em aprender essas coisas. O seminário Conte Comigo, para a gente hoje, é uma realização. Eu tenho a alegria de ter os grandes pastores da nossa igreja no estado de São Paulo fazendo parte desse projeto. São aproximadamente 145 a 150, eu não estou lembrando exatamente, seminários até o presente momento realizados, e com agenda já para mais 100 seminários. Mais de 150 mil pessoas já foram alcançadas. E o seminário foi algo assim que Deus nos deu para entrar em contato com a igreja, inicialmente para que o povo nos conhecesse, mas Deus foi nos mostrando uma visão, e foi revelando a verdadeira vontade para o seminário, que era o avivamento. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada no avivamento. E esta ênfase de Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo é o que nós temos dado à igreja através do seminário. Ou seja, um seminário que traz dentro do coração humano o fogo do Espírito, o desejo que ele busque mais e muito mais a presença do Espírito de Deus, e com isso ela se torne uma ganhadora de almas. Quem participa do seminário sai com a mensagem que ele foi para ali, porque foi escolhido pelo Espírito de Deus para ser um ganhador de almas. E numa conversa que nós tivemos entre amigos, eu destaco aqui o pastor Silvio, que o seminário nasceu, ou seja, mensagens rápidas, temáticas e objetivas, voltada ao avivamento. E em breve, quem sabe aí no seu estado, onde vocês estiverem me vendo, nós estaremos chegando com esse seminário.